Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. Muito bem, estamos de volta e a partir de agora você acompanha o quarto debate com os candidatos a Conselho Tutelar aqui na cidade de Xangrande. Para fazer toda a mediação, a gente recebe hoje aqui na programação o jornalista Paulo Sérgio Paulino, que hoje vai debater as ideias propostas com o candidato professor Edson Dias. Paulo Sérgio, muito boa tarde. Boa tarde, Márcio Santos. Boa tarde a todos os ouvintes que acompanham a programação da Rádio Cidade FM 104,9 e acompanham o Fala Cidade. Chegamos ao quarto dia de debates com os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Xangrande. De antemão, gostaríamos de agradecer a você pelo carinho da audiência com a nossa programação. Este programa é realizado através desta emissora comunitária, tendo a participação também do jornal Folha Regional e do site de notícias Xangrande News. Antes de iniciarmos o debate, gostaria de lembrar que este programa recebeu autorização do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, seguindo as normativas dispostas no edital do Processo de Escolha 2019. A Rádio Cidade FM 104,9 faz questão de lembrar também que todos os 18 candidatos ao cargo de conselheiro tutelar no município de Xangrande foram convidados para participarem deste debate, mas a participação foi facultativa, onde 13 dos 18 candidatos optaram por estar aqui expondo suas ideias e conhecimentos acerca do Conselho Tutelar. Na oportunidade, estamos recebendo hoje a presença do candidato professor Edson Dias. Em nome de toda a equipe da Rádio Cidade FM, gostaria de dar as boas-vindas ao participante de hoje, que daqui a pouco vai ter a oportunidade também de se apresentar ao público ouvinte. Neste momento, vamos então passar ao público e ao candidato a organização de como será o debate de hoje. O programa será dividido em 5 blocos, lembrando que o quarto bloco ele não vai existir hoje, porque temos apenas um candidato participando. No primeiro bloco, o candidato terá 2 minutos para se apresentar sem a citação de seu respectivo número. Vale lembrar e frisar, que o candidato não pode divulgar o seu número. No segundo bloco, o mediador fará uma pergunta ao candidato e terá até 3 minutos para responder ao questionamento. O terceiro bloco será dedicado para questionamento do jornal Folha Regional, realizado pelo apresentador do Fala Cidade, o Márcio Santos. Será uma pergunta para o candidato, que terá novamente até 3 minutos para a sua resposta. O quinto bloco, do terceiro, nós iremos para o quinto bloco, que contará com a participação popular através de questionários produzidos por estudantes de 2 unidades de ensino aqui de Xangrande, uma pública e uma privada. Novamente, o candidato terá o tempo de até 3 minutos para a elaboração de sua resposta e o candidato vai escolher daqui a pouco uma pergunta. Por fim, o sexto e último bloco será reservado para as considerações finais, com o tempo de até 2 minutos para este momento, onde poderão agradecer e pedir a participação dos eleitores xangrandenses neste processo de escolha. Mais uma vez, é vedada a indicação de seus números. E a gente reforça que toda essa regra, todo esse projeto foi repassado ao CONDEC e foi repassado também a todos os candidatos que optaram pela participação aqui nesse debate no dia de hoje, no decorrer dessa semana, aliás, que já tivemos no início da segunda-feira, tivemos na terça e tivemos ontem também, debate que segue até segunda-feira. Para iniciarmos de fato o debate com os candidatos ao Conselho Tutelar, vamos começar com o primeiro bloco, momento dedicado às apresentações. E nós vamos marcar aqui no cronômetro o candidato professor Edson Dias terá o tempo de 2 minutos para se apresentar
para os nossos ouvintes e o tempo começa agora. Em primeiro lugar, gostaria de desejar o meu boa tarde a Paulo Sérgio e a Márcio Santos e à população xangrandense que nos ouve nesse momento. Eu sou o professor Edson Dias Barbosa, tenho 38 anos, moro aqui em Xangrande desde 2007. Sou professor há cerca de 11 anos e também sou arte educador. Sou formado em letras, especialista em linguística aplicada ao ensino de línguas e também sou arte educador, onde eu desenvolvo algumas ações de cunho social. Cerca de 3 anos, desde 2017 até esse ano 2019, eu venho desenvolvendo um projeto social lá na escola João Faustino de Queiroz, onde todo ano eu faço a Paixão de Cristo com os alunos da escola, que ambos são de comunidades carentes, da comunidade da Morada Nova, Matadouro e do Nildo Carneiro. E eu faço esse trabalho com eles com cerca de 40 a 50 alunos. E esse trabalho é muito gratificante porque eu vejo que eu estou dando a minha contribuição social como professor para a educação desses jovens. Eu vejo que a arte e a cultura, a arte, a cultura, a educação, elas caminham juntos. E isso ocupa a mente do jovem para que ele não possa entrar em outros caminhos que mais tarde vai causar danos tanto para ele quanto para a sua família. Muito bem, tivemos agora a apresentação do candidato professor Edson Dias. Gostaria também de mandar um alô todo especial e um abraço para o nosso amigo e comunicador também, o Bosco Silva, que está na sintonia, mandou uma mensagem aqui para a gente, também está na sintonia ouvindo a nossa programação. Vamos agora para o segundo bloco, onde o candidato vai responder a um questionamento aqui do nosso programa, um questionamento que é geral para todos os outros candidatos. É o mesmo questionamento que vem sendo feito desde a segunda-feira e continuará até a próxima segunda-feira, dia 23. Candidato, na sua opinião, há um entendimento equivocado por parte da população sobre o trabalho do conselheiro tutelar? O candidato, o professor Edson Dias, terá então agora 3 minutos para a resposta. Veja bem, não só a questão do conselheiro tutelar, como em qualquer profissão, nós somos sempre postos a xeque. Por quê? Nós sempre somos cobrados de tudo. E as pessoas sempre querem que nós demos de nós o máximo possível. Mas a gente sabe que existem algumas coisas que são equivocadas, né? Eu passei 3 dias de formação para me candidatar ao Conselho Tutelar, onde também, junto com outros participantes, fiz a prova e aprendi muita coisa sobre o Conselho Tutelar. Porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele está relacionado com a proteção da criança e do adolescente. Mas ao sair nas ruas, eu observo que as pessoas ainda batem muito nessa tecla em relação que o Conselho Tutelar, eles veem como Conselho Tutelar um entrave na vida social das pessoas e familiar. Então, e até o momento que eu estou fazendo a minha campanha, eu estou tirando alguns esclarecimentos de algumas pessoas sobre o Conselho Tutelar. Que desde quando foi criado em 1990, o Conselho Tutelar, ele tem ajudado a vida de muitos jovens, de muitas crianças. Existe sim um entrave, existe também a não aceitação da população, como se o Conselho Tutelar ele fosse um órgão criado para prejudicar pai e filho. Ao contrário, o Conselho Tutelar, a palavra conselho vem de aconselhar, vem de apaziguar algumas situações constrangedoras que acontecem dentro do ambiente familiar ou fora dele, na escola, na rua. E a missão do Conselho Tutelar, ao meu ver e ao que eu estudei, é proteger a criança e o adolescente. Muito bem, a resposta do candidato Edson Dias, respondendo ao questionamento aqui do programa. E agora a gente passa para o terceiro bloco, que é o momento do questionamento do jornal Folha Regional e que será feito pelo apresentador do Fala Cidade, o Márcio Santos. Márcio. Professor Edson, boa tarde. Boa tarde. Eu vou lhe dirigir a mesma pergunta que foi feita para os outros demais candidatos que já tiveram a oportunidade de passar aqui pelo debate.
Como conselheiro tutelar eleito, eu gostaria que o senhor eventualmente destacasse algumas medidas preventivas que podem ser feitas para tirar alguns desses nossos adolescentes que vivem na vida de ociosidade e, consequentemente, acaba levando para a vida de crime, como acontece aqui em Xangrande e em muitas outras cidades. Seria esta a minha pergunta. Muito obrigado. Muito bem, o candidato Edson Dias, professor Edson Dias, terá agora 3 minutos para a sua resposta. Márcio, nessa minha trajetória como professor, eu aprendi muita coisa na minha vida. Uma delas é tentar entender o outro, né? Nós temos vários alunos, nós vivemos vários ambientes, e uma das coisas que é gratificante na minha vida é fazer esse trabalho que eu já venho desenvolvendo, que é um trabalho social com teatro, né? Eu acredito que o teatro, o esporte, a cultura, o lazer, isso tudo é benéfico na vida da criança e do adolescente. Porque, infelizmente, eu vejo até mesmo no nosso município, alguns adolescentes, algumas crianças estão se desviando do caminho, que é o caminho que a gente quer, é o caminho da cultura, da educação. O professor, ele bate na tecla, ele insiste que o aluno aprenda, e também ele dá muito de si para que, quando ele vê o aluno mais tarde, dizer assim, hoje eu sou formado e eu agradeço aquele professor. O gratificante, a gente sabe que todo mundo tem problemas sociais, falta dinheiro, muitos faltam alimento, mas o pouco que a gente tem que abraçar. Então, se eu estou aprendendo algo novo na escola, isso é riquíssimo para mim, né? E assim, eu já desenvolvo um projeto de teatro, de artes cênicas, e eu vejo que os alunos, o proveitoso para mim é o aluno chegar e dizer, professor, quando é que vai ter uma outra atração? Quando é que a gente vai começar a ensaiar? Eu vejo que no meu trabalho eu incentivo a leitura, eu incentivo o interesse pessoal, a união, o respeito e combate outras coisas que prejudicam no desenvolvimento da criança, que é o bullying, as más influências, porque as pessoas boas não querem se juntar com as pessoas ditam que são ruins para ele. Mas, quando a gente abraça uma causa, a gente traz quem está no caminho desviando do caminho e quem está no caminho certo. A gente tem que unir para que juntos a gente possa construir um conjunto que dê certo. E o gratificante é isso, é ver o sorriso, a alegria deles se apresentando para os pais, para a comunidade, porque trabalhar com a criança carente é ótimo, é bom, porque eles não, devido às dificuldades que eles têm, como social, financeira e etc., eles veem algo novo, eles abraçam. Porque, para a cabeça de algumas pessoas, acha que dinheiro é tudo. Mas se a gente doar um pouco de si a alguém, e essa pessoa satisfazer disso aí, vai ser muito mais valioso do que o próprio dinheiro. Muito bem, resposta do candidato professor Edson Dias. E do terceiro bloco a gente pula para o quinto bloco, né? Como eu havia citado aqui no início, o professor Edson Dias está participando do programa de hoje, né? Não há nenhum candidato oponente aqui junto com ele, então a gente não tem o quarto bloco, também o candidato não faz o questionamento, já que não houve oponente para ele no sorteio. Então a gente passa agora para o quinto bloco e pede que o candidato professor Edson Dias faça a escolha de uma pergunta e que vai me entregar aqui também. São perguntas produzidas por estudantes da Escola João Batista de Vasconcelos e também do Educandário Batista. Por favor, professor. Muito bem, o questionamento é da Juliane Maria dos Santos, acredito eu que tenha sido do João Batista de Vasconcelos, não colocou a identificação aqui da escola, mas eu acredito que tenha sido lá do João Batista, né? O questionamento é o seguinte: o que faz você querer participar do Conselho Tutelar? O que faz você querer participar do Conselho Tutelar? Esse é o questionamento
da Juliane Maria dos Santos, e o candidato terá agora 3 minutos para a sua resposta. Bem, eu gostaria de agradecer a jovem Juliane por fazer essa pergunta. E a questão é o seguinte: eu quero participar do Conselho Tutelar porque há necessidade. Eu já tenho trabalhando, como eu já falei anteriormente, com jovem, e me identifico muito com essa questão, né, do jovem, da criança, do adolescente. E essa pergunta que a jovem fez aí, ela é pertinente, porque você só pode entrar para um órgão do Conselho Tutelar se você participar, gostar e tentar compreender o jovem. Então, no meu trabalho, eu procuro tentar entender um pouco a cabeça do jovem. Porque a função, eu vou falar como professor, a função do professor, muitas vezes, né, as pessoas dizem assim: o professor é educador. Eu venho aqui dizer que eu não sou um educador, eu sou um professor. A função do professor é transmitir o conhecimento ao aluno. Só que, muitas vezes, até mesmo por questões sociais, nós assumimos uma postura de pai, de mãe, porque essa troca, às vezes o aluno ele não tem o carinho em casa, não tem a atenção em casa, e ele vem até nós conversar com um professor, com alguém que dê atenção a ele, né? Então, eu dou muito atenção às pessoas. Eu converso com as pessoas, falo com as pessoas, com quem conheço, com quem não conheço também, porque uma das minhas bases educacionais, minha mãe e meu pai nunca tiveram boas condições financeiras. Mas minha mãe e meu pai sempre ensinaram o seguinte: trate bem todo mundo. Não jogue pedra em ninguém, porque essa mesma pessoa pode pegar a pedra e jogar contra você novamente de um tom mais forte ainda. E as palavras que vêm dos nossos pais são palavras de sabedoria. E o que me faz querer ser conselheiro tutelar é justamente isso, é essa afinidade que eu tenho com os jovens, falar a linguagem deles, tentar compreender o que eles pensam, o que eles acham sobre a vida. Eu dialogo com meus alunos, procuro saber como eles estão, brinco, mas tudo sem fugir do respeito. Eu acho que o respeito é a peça fundamental da vida do ser humano. Ensinar princípios éticos, honestidade, respeito, aprender a agradecer, aprender a ouvir o outro, porque o jovem ele se sente, de certa forma, com algo como assim: pô, ninguém me dá ouvido. Poucas pessoas param, poucos adultos param para conversar com os jovens. Talvez o que a gente vê no dia de hoje é que muitos pais, falta o diálogo com os filhos. E as pessoas procuram conversar com a gente. A função de conselheiro tutelar é isso: aconselhar, indicar, procurar mediar, né? Ver a questão da situação de cada um. Muito bem, aí a resposta do candidato Edson Dias, professor Edson Dias, respondendo ao questionamento elaborado por uma estudante aqui de uma escola pública de nossa cidade. Agora a gente parte para o último bloco, que é o 6º, onde o candidato terá à sua disposição 2 minutos para a elaboração das considerações finais. Lembrando mais uma vez que o candidato não pode citar seu número. É um momento de agradecimentos, um momento também convidar a população xangrandense para o processo de escolha. Candidato, 2 minutos à sua disposição. Bem, eu gostaria de externar o meu agradecimento, né, à equipe da Rádio 104,9 FM, a Márcio Santos e a Paulo Sérgio, e agradecer também à população de Xangrande, que na minha caminhada tem me recebido muito bem, certo? É um povo hospitaleiro e tem aceitado, né? Isso é muito importante para que a gente faça o nosso processo eleitoral, para buscar o voto, né? E quero aproveitar o momento e pedir às pessoas, os cidadãos xangrandenses, que
vejo o Conselho Tutelar não como inimigo dos pais, e sim como aliado. Porque o Conselho Tutelar ele tem uma função importante, que é aconselhar os pais. Ele não é o inimigo, não é o vilão. O Conselho Tutelar está para ajudar. Então vamos abraçar os futuros conselheiros tutelares, né? Vamos analisar e ver quem a gente vai votar também, certo? E assim, eu peço a todos que veja o meu trabalho, que já me conhece, quem quiser saber um pouco do meu trabalho. Eu trabalho na Escola João Faustino de Queiroz e também trabalho na Escola Laerte Pedrosa, lá no Sítio Macacos. E quem quiser conhecer um pouco de mim, pode me procurar, pode conversar, estou à disposição de qualquer pessoa, certo? Respeito todo mundo, respeito meus concorrentes, essa palavra é muito forte. Aos meus amigos, que eu não tenho nenhum problema com nenhum, certo? E peço à população xangrandense que puder ajudar o professor Edson, eu vou ficar muito agradecido. Desde já agradeço a todos. Muito bem, finalizado então este 6º bloco, a gente finaliza também o nosso debate, né, com o dia de hoje com o candidato professor Edson Dias. Agradecemos desde já ao candidato professor Edson Dias, que participou aqui junto conosco do programa de hoje. Agradecemos também ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, que autorizou a realização deste debate. Agradecemos ao diretor desta emissora, Márcio Santos, também apresentador deste programa, que permitiu a cessão de espaço para a realização do debate entre os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande, fazendo valer a marca principal da Rádio Cidade FM 104,9, que é do compromisso com a qualidade e a credibilidade. Agradecemos aos nossos parceiros Folha Regional e Xangrande News, que também estiveram juntos na realização deste programa. Agradecemos também a você, nosso ouvinte, que esteve acompanhando esta programação. Lembramos que o processo de escolha do Conselho Tutelar de Xangrande será realizado no dia 6 de outubro, no domingo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, na Escola Municipal 15 de março. É necessário que o eleitor apresente o título eleitoral, bem como um documento oficial com foto para identificação. Amanhã, a partir do 12h30, estaremos de volta com mais um debate entre os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande, onde, na oportunidade, estaremos recebendo aqui a participação dos candidatos Almir Campos, o Emerson da Vila e também a candidata Adamex Emanuele. Mais uma vez, agradecemos ao professor Edson Dias, que tenha boa sorte e tenha uma excelente tarde. Professor. Valeu, obrigado a todos, fiquem com Deus. Muito bem, e o Márcio Santos continua com o Fala Cidade.